Fala pessoal, Lincoln aqui. Hoje eu queria falar para vocês sobre a farsa dos doces zero açúcar. Esses dias eu postei aqui sobre a diferença da paçoca, né? Então nós tínhamos uma paçoca normal, com 5 gramas de carboidrato, e tinha outra paçoca zero. E nessa paçoca zero tinha lá 3 gramas de carboidrato e dizia zero açúcar, ou seja, não tinha nenhum açúcar. Obviamente, tem razão, ela não tinha nenhum açúcar e por isso muitas pessoas compram achando que essa é a melhor opção, né? As indústrias colocam um preço muito mais alto em cima desses produtos e vendem como sendo mais saudáveis. Mas quando a gente observa a composição desses alimentos, a gente percebe que não é tão melhor assim como dizem, né? O que a gente precisa ter primeiro como classificação? Até vou pegar o meu quadrinho aqui para ajudar. Açúcares a gente conhece como aqueles que são os carboidratos simples. Um exemplo muito básico de um carboidrato simples é a nossa querida glicose, né? Glicose ou então a dextrose. Quando você vai lá na loja de suplementos e compra uma dextrose para o seu intratreino, para o seu pós-treino, na verdade é basicamente glicose, né? Então o que é uma glicose? Uma dextrose é uma molécula de glicose. Então aqui você tem uma molécula, isso quer dizer que ao ser ingerida, essa molécula não precisa passar pelo processo de digestão, ela já está pronta para ser absorvida. E a gente coloca como um padrão até de comparação que a dextrose, essa glicose, ela tem um índice glicêmico. A gente vai falar aqui sobre índice glicêmico e não carga glicêmica, porque considerando a quantidade, né, 3 gramas, 3 a 5 gramas é uma quantidade muito baixa e independente de qualquer um dessas três substâncias aqui, a carga glicêmica vai ser baixa, né? Doces assim, consumindo pouquinho, como é o caso de uma paçoca, a carga glicêmica é baixa. Quando você consome muito, aí sim a carga glicêmica é alta. Mas voltando aqui, a gente vai falar especificamente dos índices glicêmicos para você ter uma noção de como que essa indústria vai agir. Então aqui nós temos a dextrose, com uma molécula de glicose. Aqui nós temos do lado a sacarose, tá? A sacarose também conhecida aí como açúcar de mesa, que é o açúcar colocado na maioria dos doces, né? Os doces também têm ali xarope de glicose, xarope de milho, né? Outras coisas, mas aqui a gente tem bastante também o açúcar de mesa, que por incrível que pareça, comparado à glicose, o seu índice glicêmico é de 58, tá? E por fim aqui nós temos a maltodextrina. Opa, essa maltodextrina é o ingrediente mais presente nos doces zero, tá? Então perceba, zero açúcar porque não possui carboidrato simples com uma ou duas ligações, né? Mas nós temos a maltodextrina, um oligosacarídeo. Isso quer dizer que tem entre 5 e 10 moléculas de glicose ligadas. Tá certo? Entre 5 e 10 moléculas de glicose ligadas. Eu quero que você preste bastante atenção aqui no seu índice glicêmico. O índice glicêmico de uma maltodextrina, ela varia então de 85 a 105, tá? E tem alguns estudos mostrando até de 135. Como que é feita essa maltodextrina? Essa maltodextrina, ela pegam-se, então, o amido, né? O amido vindo aí de batatas, de milho, enfim. E ele passa por um processo enzimático para fazer uma quebra. Então, de um polissacarídeo passa para um oligosacarídeo entre 5 e 10 moléculas de glicose ligadas. Então, quando você vê lá o docinho rico, zero açúcar, mas com maltodextrina, com um índice glicêmico similar a esse, considerando as mesmas quantidades, né, vai ficar na mesma, tá? Vai ficar na mesma, a não ser que você está pagando muito mais caro por um doce que se diz zero, tá? Então, primeira coisa que você vai observar quando você vai atrás de doces que dizem ser diet, tá? É se tem em sua composição uma quantidade maior de maltodextrina, tá? Esse que é um carboidrato que também tem um índice glicêmico um pouco mais alto e dependendo da quantidade que você comer,
tá? Vai ter uma carga glicêmica bem representativa aí na sua alimentação. Tá, Lincoln, mas como que eu faço para calcular a carga glicêmica do alimento? Então vamos lá, vamos fazer o cálculo aqui para você ter noção. Vamos lá, então imagina que você aqui vai consumir sei lá, um doce que tenha maltodextrina, tá? Vamos colocar uma quantidade maior. Nessa quantidade vai ter cerca ali de 50 gramas. Você tem aqui de maltodextrina. O que você vai fazer? Você vai fazer vezes, certo? O IG, tá? O índice glicêmico. Vamos colocar que o índice glicêmico seja 100, só para fechar um número mais próximo. Aqui nós vamos ter, então, 5.000 divididos por 100. Vai dar igual a 50. Tá? Então, a carga glicêmica vai ser igual a 50. Acima de 20 já é considerado uma carga glicêmica alta. Tá? Então, acima de 20 já é considerado uma carga glicêmica alta. Quando a gente vê os doces, né, os doces ali tem, vamos colocar que tenha 3 gramas de maltodextrina. Então, aqui 3 gramas de maltodextrina vai dar 300, baseando aqui em 100 também. Então, aqui, se você fosse 3 gramas vezes 100 do IG, a gente teria 300 dividido por 100 seria igual a 3. Nesse caso, mesmo que o índice glicêmico da maltodextrina seja alto, tá? A carga glicêmica vai ser baixa devido à quantidade de 3 gramas. Então, assim, quando a gente fala que você vai lá consumir o seu doce, seja vindo por meio de sacarose, açúcar de mesa, ou então por meio da maltodextrina, você vai ver que no final das contas, considerando exclusivamente ali a questão de impacto na glicemia, os dois vão ser muito semelhantes, muito iguais, inclusive da maltodextrina podendo ser até maior na questão do impacto glicêmico.